Estamos recebendo agora aqui no nosso estúdio o engenheiro agrônomo da Teresina Agrícola, o Rudinei Maranhão. Tudo bem, Rudinei? Prazer receber você aqui. Olha, a gente vai falar sobre diversos assuntos e eu quero começar falando sobre manejo de pastagens. Quais são as principais técnicas e os principais princípios desse manejo para a saúde do animal e também para a qualidade das pastagens? Ótimo. O manejo de pastagem ele pode ser dividido em duas etapas principais. A primeira é a etapa de formação dessa pastagem, na qual o produtor rural, pecuarista, precisa escolher a melhor forrageira para a região, para o tipo de solo e para o rebanho que ele vai criar. E a segunda etapa é a etapa do pastejo propriamente dito, no qual ele precisa monitorar a altura de entrada e saída desses animais, no qual ele precisa fazer o monitoramento de pragas e doenças que possam vir a surgir na área de pastagem, bem como fazer o rotacionamento dessa pastagem para otimizar a produção. E você falou aí sobre a rotação de pastagens e como é que ela funciona na prática, quais são os benefícios, objetivamente falando, para a saúde do animal, por exemplo? A rotação de pastagem... Para o melhoramento do animal, vamos falar assim, né? A rotação da pastagem, ela possui inúmeros benefícios. Um deles é a otimização da produção da forragem, porque a planta, ela produz folhas para ela mesma sobreviver. E o animal, ele se alimenta das folhas dessas plantas. Então, é a lei da oferta e da demanda. Então, a planta vai produzir folha e o animal vai se alimentar dessas folhas. E a técnica da rotação se baseia especialmente na entrada dos animais no ponto adequado, na máxima produção da forragem, e a retirada deles antes dele causar dano para essa planta forrageira, que no caso o pecuarista vai ter que retirar esses animais da área antes dele se alimentar de todas as folhas, para que o capim ainda tenha folha suficiente para ele mesmo continuar sobrevivendo e voltar à produção em 100% da sua capacidade. E em grandes áreas de pastagem, a gente sabe que os produtores têm que enfrentar problema com algumas espécies daninhas que acabam crescendo em alguns locais. E quais são as principais formas de você conter o avanço dessas espécies invasoras, né? Então, a planta daninha, ela surge no momento, principalmente quando acontece a degradação dessa pastagem. E a degradação da pastagem, ela tem alguns indícios que mostram para a gente quando ela está começando. E uma delas é justamente o surgimento dessas plantas daninhas que vão aparecer nas áreas onde o capim não está conseguindo se sobressair, não está conseguindo se estabelecer. E para fazer o controle dessas plantas daninhas, a gente tem algumas técnicas. Uma delas é o manejo cultural, através do uso de plantas forrageiras, né, do próprio capim, que seja mais adequado para essa região, para o tipo de solo, e através do controle de uso de defensivos químicos, que são hoje o sistema mais rápido e eficiente para fazer o controle sem afetar a planta daninha, sem afetar os animais que estão pastejando. E lá na Teresina Agrícola, vocês também têm esses profissionais que fazem essa orientação, né? De qual produto utilizar, de qual o melhor momento, como é que é feita essa orientação lá na empresa? Sim, na empresa temos profissionais qualificados e gabaritados no mercado para fazer a melhor indicação. No momento para fazer o controle da planta daninha, a gente sempre realiza uma visita técnica na propriedade para identificar o tipo de planta invasora, identificar o tipo de forrageira e ver o ponto adequado para fazer esse controle. Hoje, em relação a plantas daninhas, temos vários produtos no mercado. No entanto, cada produto tem a sua especificidade. Então, cada planta tem uma necessidade diferente, de um produto diferente. E o uso do produto adequado faz com que o produtor economize tempo, economize dinheiro e faça o controle de forma eficiente. Hoje, uma aplicação de um produto adequado pode proporcionar uma economia de 70% a 80% para o produtor, em relação a outros métodos de controle, como, por exemplo, o roço mecanizado, como, por exemplo, o arranquio de plantas, como no passado acontecia muito, o pessoal ia arrancando planta por planta, então fica uma operação cara, uma operação demorada. E na Teresina Agrícola também, a gente sempre comenta aqui no nosso programa, existe o serviço com a utilização de drones, né? Toda a orientação, todo o material que você vai precisar. Como é que o drone pode ajudar nesse trabalho? Sim, o drone é mais uma ferramenta tecnológica que veio para
facilitar esse controle das plantas daninhas, bem como de outras pragas, outras doenças que podem acometer a pastagem. No caso do drone, ele é uma operação rápida, uma operação eficiente que economiza muita água e que evita o desperdício de produtos, evita a contaminação do solo, contaminação do meio ambiente, porque a gente faz a operação seguindo todas as regulamentações, toda a legislação federal, estadual, municipal, bem como respeitando áreas de preservação, a área de produção de abelhas, por exemplo, que é outro ponto muito sensível, Sim. porque tem os produtores de abelha que, infelizmente, são muito afetados por esses produtos químicos. Então, assim, são pontos que a gente tem que levar em consideração antes de tomar a decisão de qual tecnologia utilizar para fazer o controle dessas plantas daninhas. Daí a necessidade de você ter um profissional, uma equipe capacitada para orientar nesse trabalho ou até mesmo fazer a execução, né? Exatamente. Porque hoje o drone tem muito dilema envolvendo o assunto. Né? Um deles é em relação à contaminação do meio ambiente. Por exemplo, que precisamos ter uma cautela em relação ao uso dos defensivos, precisamos ter uma cautela em relação à pulverização para evitar a contaminação do solo e da água. E principalmente respeitar as legislações, respeitar as comunidades que vivem nos interiores, que vivem na comunidade rural. E daí, essa convivência sustentável, né, ela é primordial. E a gente fala aqui, lá na Teresina Agrícola, você vai encontrar essa equipe treinada, essa equipe capacitada, que vai te ajudar na melhor orientação. E todo mundo pensa assim, qual o custo desse tipo de operação? Porque quando a gente fala de uma tecnologia que é nova ainda, se falando do setor de agricultura, até mesmo associada à pecuária para esse controle das pastagens, sempre se fala, deve ser muito caro, meu Deus, quanto é que isso vai me custar, vai inviabilizar minha produção, mas a gente consegue chegar, não é assim que funciona, né? Não é tão caro quanto se imagina, né? Na verdade, dentro do sistema de produção, o custo da operação hoje é um dos menores que o pecuarista, o produtor rural, o agricultor vai ter. Em se tratando do drone, a principal vantagem dele é o tempo da operação. Numa situação de controle de planta daninha, por exemplo, no qual você vai fazer o uso através da tecnologia do trator, por exemplo, o rendimento operacional do trator é muito diferente do drone. O que um drone faz em 1 hora de trabalho, o trator vai levar 1 dia. Então, quando você fala em custo, você tem que avaliar primeiro o tempo dessa operação. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E segundo, a estrutura envolvida, porque no caso do drone, a estrutura envolvida é muito pequena e é muito rápido a operação. Você vai conseguir fazer a operação dentro de uma janela adequada, dentro de um tempo muito curto, no qual você já vai liberar a tua área para voltar a ter o máximo de produção. E hoje a gente tem drones até sendo utilizados para fazer o georreferenciamento e o controle da área, né, de produção. Para você ver ali, mapear onde é que o solo está melhor, onde é que não está muito bom, onde é que o crescimento está um pouco retardado. Então, existe também esse controle. É uma tecnologia que ela está sendo melhorada cada vez mais, né, com a experiência. Exatamente. Dentro da tecnologia dos drones, tem inúmeras funções, inúmeras possibilidades de uso deles. E dentro dessa questão de pulverização, vale ressaltar que antes de fazer a pulverização propriamente dita, a gente faz o mapeamento dessa área, no qual a gente faz o levantamento justamente através de um drone de imageamento, no qual a gente fotografa toda a área e através dessa imagem aérea da área, a gente demarca os pontos que não vão ser pulverizados, como por exemplo as árvores que a gente deixa sem pulverizar, que essas árvores vão ficar de reserva, vão ficar fazendo sombra para os animais. A gente demarca as áreas, por exemplo, de rios, nascente, córregos, também para deixar a faixa de domínio onde não vai ser pulverizado, bem como evitar pontos sensíveis, como, por exemplo, criação de abelha, comunidades vizinhas. Então, através da imagem aérea, você consegue extrair inúmeras informações para te auxiliar na tomada de decisão e execução de uma operação mais segura. Ou seja, vai lá na Teresina Agrícola, né? E conhece todos esses serviços, não só da aplicação de drone, não só também do controle de pragas, com os defensivos. Tem muito mais para você conhecer lá, porque o produtor lá sabe que o retorno é garantido, a eficiência e a qualidade também é primordial e a empresa preza muito pela qualidade, né? Com certeza. O nosso foco é
principalmente preservar o meio ambiente e, segundo, ajudar o produtor rural a otimizar seus resultados. Até porque com a legislação cada vez mais dura com relação a esse uso de defensivos e também o mercado internacional de olho em como o Brasil produz a sua carne, como trabalha também as suas pastagens. Então, é importante que você tenha sempre um profissional qualificado ao teu lado, te ajudando nessa produção. É economia de dinheiro, como a gente está falando aqui, e melhoria do produto que você está colocando aí para frente no mercado, né?